Já aconteceu de você deixar de ir num lugar bom por causa que alguém feriu o seu ego ou por causa de um erro de outra pessoa? Porque comigo já. É assim, eu mudei pra uma casa e essa casa era a mulher era garota de programa. Nada contra, até conheço a mulher, sou amiga dela e tal. Aí, ela fazia programa nessa casa. Por aí tudo bem. Me mudei pra essa casa e algumas coisas começaram a acontecer, sabe? Os brinquedos das crianças começavam a mudar de lugar sozinho, começava a se mexer sozinho. Tinha coisa que você perdia, você não achava nunca mais. Teve coisa que eu fui achar no dia da mudança mesmo. De tão assim. E muita briga, sabe? Muita coisa quebrava. Aí eu pensei, porque eu ia na missa já, né? Eu falei, vou falar pro padre, ver se ele joga uma água benta aqui, se ele traz um óleo ungido, alguma coisa, sabe? Porque eu tava bem desesperada. Peguei, assisti a missa, falei, no final eu vou falar com o padre, explicar bem a situação pra ele. Cheguei, acabou a missa, eu chamei o padre e falei pra ele, expliquei tudo que tava acontecendo, falei que as crianças estavam doentinhas, falei que tava tendo muita briga. Ele olhou pra minha cara, fez um sinal assim da cruz na minha testa e falou, isso é coisa da sua cabeça. Entrou no carro, não me deu nem tchau. Entrou no carro e foi embora. Fiquei ali, né? Cheguei em casa, triste. Nossa, aquele dia eu cheguei triste em casa. Falei assim, não vou mais pra igreja. Se o padre, que é o padre, não acredita, por que eu vou fazer na igreja? Se ele não acredita em demônio, não acredita nessas coisas, eu não vou mais pra igreja. E foi o que aconteceu. Parei de ir. E eu não abandonei só a igreja, eu abandonei Jesus. Eu não lia mais a Bíblia, eu não rezava, eu não fazia mais nada. Nada que me ligasse com o mundo. E quando você tá na carne, você quer estar mais na carne, né? Você não quer saber de Deus. E eu nunca mais queria voltar naquela igreja. Eu fiquei com raiva do padre. Pode até ser um pecado, com certeza que é. Mano, eu fiquei com muita raiva do padre. E tanto é que eu não voltei na igreja enquanto ele tava lá, porque de uns tempos muda o padre, né? Eu não fui enquanto não trocou esse padre. E eu não queria nem saber, sabe? Então eu não dei a oportunidade pra ele poder se desculpar, porque eu nunca mais apareci na igreja. Eu não dei a oportunidade de ver se eu tava errada, pode ser que eu tava errada, entendeu? Mas eu não fui, não queria ir mais e abandonei Deus. E daí o que aconteceu? Quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. Comecei a ficar doente, muita crise de ansiedade, tive dengue, o que vocês imaginou? Eu tive, fiquei ruim. Aí, voltei, né? Comprei uma Bíblia nova, comecei a ler a Bíblia. E daí voltou aquela vontade de ir pra igreja. Se você reparar, não sei aí, deve ter também. Aqui, uma igreja, a cada esquina, assim, tem uma igreja. Não tinha uma igreja que eu queria ir, sabe? Eu tinha vontade de ir na igreja, conhecer, e que fosse igual aquela. Se eu não gostasse, eu ia pegar e ia embora. Mas eu não tinha nem a capacidade, nem a coragem de chegar e ir numa dessas igrejas. Eu queria até mudar de religião. Falei, não, então isso não é pra mim, eu vou procurar alguma coisa que seja pra mim. Não tinha capacidade de ir numa igreja, não tinha coragem, porque você não tem vontade, né? Toda vez eu ia, todo final de semana eu arrumava outra coisa pra fazer e não ia. E antes de ficar doente, né? Daí depois que eu fiquei doente, comprei uma Bíblia, né? Porque você lembra de Deus daí, né? Comprei uma Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Aí voltou aquele chamado de ir pra igreja. Fui ali um dia naquela missa. Dei, né? Não uma outra chance, porque o padre já tinha ido embora. Mas daí eu conheci esse outro padre, ele é bem mais rígido do que aquele. Mas eu gostei dele, por enquanto, pelo menos. Mas um erro que eu não cometeria era de deixar agora, de ir pra igreja por causa de uma pessoa. E porque eu fiquei pensando, imagina se eu morresse no meio dessas doenças aí, eu ia ter morrido sem salvação. Porque não é só de não estar indo pra igreja. Mas eu também tinha abandonado a palavra de Deus. Eu tinha, né, abandonado tudo. Deus mesmo. E fiquei pensando se acontecesse. Aí voltei pra missa. Fui um dia, e foi bem o que o padre falou, foi pra mim mesmo, sabe? Quando você vai na igreja e fala pra você. Ele falou, que tem muita gente que quer ficar rezando em casa. A gente tem que vir pra igreja, porque por mais que funcione a gente rezar em casa, a gente tem que ter uma proteção maior, tem que vir pra casa de Deus. Tem que vir numa igreja, você tem que ter essa proteção, tem que vir na igreja, porque Deus está na igreja também, Ele te espera na igreja. E sabe, aquilo foi tocando, foi como se fosse pra mim mesmo, sabe? Eu não sei se é por causa da minha consciência também, mas eu achei que foi pra mim. E todo o evangelho lá que ele pregou, eu achei que servia muito pra mim. Então eu não dei nem a oportunidade desse padre se desculpar, caso ele fosse se desculpar, porque eu fui embora, né? Nunca mais apareci, ele foi embora. E aconteceu isso, então é um conselho meu pra vocês. Se vocês também aconteceu uma coisa dessa, se alguém falou alguma coisa, esquece essa pessoa e volta pra igreja. Não importa qual seja, pode ser até ser outra igreja. Mas volte pra Deus. Não abandone Deus por causa de uma pessoa, entendeu? Por causa de pessoas. É isso.